eleição da nona turma, do dia 9 de abril de 2018. Cumprimento a todos os presentes, os colegas, doutor Geraldo, procurador do trabalho, servidores, senhores advogados. Vamos, então, fazer o pregão. Senhor presidente. Antes, eu também, só dar boas-vindas ao ilustre colega Ricardo Marcelo, que já é veterano nessa turma. Esteve um período afastado da jurisdição, porque ele estava no Sejusc, fazendo conciliações. Agora ele voltou e está substituindo o desembargador Ricardo Morhalen, mas o doutor Ricardo Marcelo já é velho aqui na nona turma, então ele está apenas voltando ao ninho. Não, doutor Ricardo, até eu queria dar primazia para que ele fizesse essa homenagem, mas ele abre mão e passa para mim a palavra, é porque nós todos soubemos que na sexta-feira, né, nós perdemos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de quem eu tive a honra de ser amigo pessoal, primo do juiz Ricardo Marcelo, um magistrado brilhante, um líder, né, da magistratura. Antes de ser presidente do Tribunal de Justiça, ele teve funções importantes na magistratura nacional. Ele foi do Conselho de Política Criminal, presidente do Conselho. Ele também foi um dos organizadores daquele grande movimento do mutirão, né, na área penal, por ocasião da presidência do ministro Gilmar Mendes na Conselho Nacional de Justiça. Ele era um magistrado reconhecido em todo o país, trabalhador, inteligente, uma figura humana da mais alta qualidade. Eu tive o prazer de ser amigo dele. Então, nós todos ficamos tristes e lamentamos a morte prematura. Morreu com 58 anos apenas, ainda no exercício do cargo, né, da presidência, do alto cargo, presidência do Tribunal de Justiça, do Judiciário Mineiro. Então, nós fazemos essa homenagem a ele, ao Beto, assim nós o chamávamos, né, na intimidade, e faremos, portanto, oficiar a família enlutada, né, as nossas homenagens póstumas, né, a essa figura tão brilhante que nos deixou prematuramente. Adesão do Ministério Público, pessoa do doutor Geraldo Mediado, que faremos constar o seu nome pessoal. Sim, então faço constar homenagem de Vossa Excelência. Nos permite com adesão pessoal minha e em nome da OAB e da AMAT. Da ordem, tem o doutor Alex Santana, em nome pessoal da AMAT e da OAB, da seccional da OAB. Senhor presidente, eu serei breve na minha manifestação. Primeiro, agradecer as palavras de Vossa Excelência e, segundo, dizer que os escritores, eles trazem consigo a grande habilidade de descrever fatos, lugares, pessoas. Aquilo toca as outras pessoas, mas quem viveu aqueles momentos de profunda amizade e de intimidade com Beto, que Vossa Excelência sabe muito bem disso, esses dias mesmo nós, passeando no centro da cidade, eu e Vossa Excelência, eu tive a oportunidade de relatar vários episódios. Ele era um sujeito aquinhoado pelo Criador com a sublime inteligência, era um líder nato, um altruísta incorrigível, era um amigo, um irmão, um primo, um marido exemplar, um pai amantíssimo, um filho distinto e querido. Coincidentemente, eu relatei a Vossa Excelência, o pai morreu aos 11 de abril de 85, com 58 anos, e ele
aos 6 de abril, também aos 58 anos. Era um amigo consideradíssimo. Eu tenho vivido momentos assim de... pensando nele e muito entristecido e tal, de modo que eu queria... Vossa Excelência sabe muito bem da amizade que nos unia, do carinho recíproco, que ele dizia assim, ó, conforto sim, luxo nunca. Ele era um homem modesto, humilde, gostava muito quantas vezes Vossa Excelência trouxe para ele um franguinho caipira? Ele gostava de uma comida. Era a comida preferida dele, um frango caipira com quiabo angu. E ele era um homem modesto, humilde, apesar de ter alcançado os píncaros da glória, fez uma trajetória brilhantíssima no tribunal, é tido lá como um dos grandes líderes da magistratura mineira, de modo que isso nos abateu profundamente, a mim particularmente, que estive em todos os momentos, do primeiro ao último momento com ele, e de modo que vai nos fazer muita falta, a mim especialmente, porque era um conselheiro, era um amigo, fraterno, querido, e... Foram criados juntos. Fomos criados juntos, viemos para cá juntos, e então, de modo que a nossa relação de parentesco e de amizade é muito grande. Mas foi cumprido o desígnio de Deus e que ele tenha o descanso eterno, que a Denise, que é minha prima também, que ele era casado com prima, que tenha o conforto, a aceitação, a serenidade. Tiago e Nayara, seus filhos, né? Dona Nini, que é a mãe, que ficou muito abalada, os irmãos Levi, Mariângela, Dilane e Ivana, que também aceitem com serenidade o desígnio do Criador e segue a vida. De modo que é uma justa, oportuna e escorreita a homenagem que Vossa Excelência fez, e eu queria aderir de modo singelo, mas com o coração triturado e dilacerado por tudo que vivemos. Eu até pediria, sugeriria a Vossa Excelência que, se pudesse, para a gente acrescentar nada, escrevesse algumas linhas para a gente acrescentar. Pois nada. Eu escrevo sim, senhor presidente. Só para enriquecer a ata de homenagem, é uma figura que realmente merece. Você lembrou o Levi também é meu amigo desde os tempos de faculdade, o irmão dele, que é o mais velho, figura inteligente, das mais inteligentes que eu conheço. O Levi é um homem, era bacharel em Direito, depois deixou o Direito para se dedicar a propaganda, marketing, propaganda. Ele tornou-se, né, um grande... Uma referência. Uma referência, um grande comunicador. Foi advogado do Sintel, por onde passou Doutor Alex, Levi, né? Então, essa homenagem tem que ser feita com todo carinho, com todo cuidado. Então, Vossa Excelência escreveria algumas linhas para a gente acrescentar. Então, vamos lá. Respeito a pregão dos processos na ordem regimental. Primeiro são os processos físicos, não é, doutor Pedro? Sim. Tem inscrição? Sim. A sessão de 13 horas e 30 minutos. Há uma preferência regimental para essa sessão, que é uma sustentação oral à distância, originária do foro de Uberlândia. É o processo número 12 da pauta, é o RO número 1483-2014-103. Relator, doutor Ricardo Marcelo Silva, revisor, doutor João Bosco Pinto Lara. Os recorrentes são Jarbas Ávila Campos Neto e Algar Multimídia S.A., recorridos os mesmos, e Algar Tecnologia e Consultoria S.A. Inscrito para a sustentação oral, doutor Daniel Emanuel Ribeiro Costa, pelo primeiro recorrente Jarbas, 12 da pauta. Boa tarde, doutor. Está lá em Uberlândia, não é? Eu consultaria, Vossa Excelência está nos ouvindo daí? Perfeitamente, Excelência. Então, tá bom. Então, o relator vai fazer a leitura da conclusão do voto e, se for o caso, Vossa Excelência terá a palavra pelo prazo regimental. Relator. Senhor presidente. Senhor presidente. A palavra. Eu conheço dos recursos do mérito, dou provimento ao apelo do reclamante para isentá-lo do pagamento de honorários periciais e honorários advocatícios. Dou provimento ao apelo da segunda reclamada para absorver as rés do pagamento em dobro das férias de 2011 e 2012, mais um terço, e, em consequência, julgo improcedente os pedidos, inverto os ônus de sucumbência com custas pelo reclamante, declarando isento por ser beneficiário da justiça gratuita.
determino a expedição de ofício requisitório ao tribunal, a fim de que seja satisfeita a verba honorária em favor do perito que atua nos autos do processo. É como voto. Doutor, Vossa Excelência tem interesse na sustentação oral ainda? Sim, Excelência. Então pode falar, com a palavra. Cumprimento a todos, senhor presidente, o relator e os demais votantes. Primeiro passo, gostaria de fazer a sustentação oral quanto à equiparação salarial. Conforme consta na ata de audiência, a testemunha, o senhor Ivan, informa o seguinte: no atendimento bilíngue, o reclamante atendia desde a abertura do chamado, passa o problema para a técnica, elaborava relatório e fazia fechamento. Já a testemunha da reclamada, o senhor Alan Caes, o mesmo informa que o reclamante não abriu um chamado e finalizou um chamado com bilíngue, porque isso era orientação do supervisor. Contudo, Excelência, ele fala o seguinte: mas não sabe se na prática isso ocorreu. Ademais, o reclamante, a testemunha da reclamada, sequer trabalhou junto com o reclamante. Haja vista que na própria ata, onde relatou o seu depoimento, informa que na segunda reclamada sempre trabalhou na mesma equipe, mas em horários diferentes. E conforme os senhores podem olhar também, nas folhas 57 e 63, a supervisora Daniela informa o seguinte, na gravação em anexo: todos os bilíngues, todo mundo que entra na operação, ele já entra com o SILC de bilíngue, né? Hoje, você atende as ligações de bilíngue? Você não atende? A própria supervisora da reclamada informa ao reclamante, indagando sobre o atendimento bilíngue, o que demonstra, mais uma vez, que o mesmo realizava o atendimento bilíngue. Outro ponto também, Excelência, que nas folhas, no ano de 2012, no Natal, o reclamante, o senhor Jarbas, ele substituiu a equiparação que a gente está pedindo do senhor Carlos Henrique Carvalho, haja vista que o mesmo estava de férias ou de recesso, e o mesmo foi escalado para o lugar do senhor Carlos Henrique Carvalho para realizar o atendimento bilíngue, haja vista que não tinha nenhum bilíngue na equipe da reclamada. Outra questão também a ser discutida é com relação ao acúmulo de função. Ora, Excelência, ficou constatado que a própria reclamada, tanto o preposto, tanto os demais testemunhos do reclamante, testemunho da reclamada, até mesmo o supervisor, que o mesmo são de bilíngue. E haja vista que o mesmo também não recebia por essa função, sendo nada mais que justo ser considerado um acúmulo de função. Haja vista que tinha que ser especializado, falar outro tipo de língua, para que o mesmo pudesse dar a tratativa, na qual não recebeu. Outra questão a ser indagada também é com relação aos treinamentos e workshops. Peço vênia também a se observar que a própria preposta da reclamada informa que os treinamentos e workshops eram feitos fora do horário de trabalho. Isto ocorria pouco, mas em torno de uma vez a cada 3 meses, com duração de 4 horas. Ou seja, a própria supervisora confessa ao informar que o reclamante também realizava workshop fora do horário de trabalho. Ou seja, o mesmo não recebia por essas horas. Outro ponto fundamental também a ser indagado é com relação à jornada sobre aviso. A própria testemunha, a senhora Aline Franciele Gonçalves Carvalho, informa que havia transferência de ligação para funcionários fora do horário de trabalho, apesar que a mesma fala que nunca realizou transferência para o reclamante, mas já realizou transferência para um outro funcionário. A testemunha nossa do reclamante, o senhor Ivan, informou que já realizou transferências na qual o senhor Jarbas também não se encontrava no local de trabalho. Então ficou caracterizado também a questão desse ponto. E com relação às férias, data bem no atendimento também, ficou constatado que de praxe das reclamadas de que encerrar um contrato de trabalho e começar outro projeto, sendo que demite o funcionário num dia e contrata no outro, sendo essa prática abusiva para nossos ordenamentos jurídicos.
nada mais que justo que essas férias sejam dobradas, haja vista que a reclamada tenta fraudar a questão do contrato. Então, peço vênia e peço que analise essas questões suscitadas. Com o relator, a palavra. Senhor presidente, a questão da pretensão de equiparação salarial, eu cito aqui trechos dos depoimentos colhidos e sublinho. Na Algar Telecom, o reclamante fazia atendimento bilíngue. Isso aí é inegável. Até o trabalhador classificado como bilíngue desocupar e efetuar efetivamente o trabalho. Ou seja, ele até podia, porque todos os atendentes são bilíngues, ele podia iniciar, dar uma atenção ali ao cliente, mas ele não, a minha leitura que eu faço da prova é que ele não tinha começo, meio e fim. Ele podia até iniciar, mas ele não finalizava o entendimento. É a leitura que faço da prova, de onde eu não acolho a pretensão de deferir-lhe a pretendida equiparação salarial. Igualmente, desvio funcional, porque era inato, inerente, ele foi contratado para atendimento. Então, quer dizer, ele quer receber acúmulo de função pelo desempenho da função para a qual ele foi contratado. Eu também não acolho essa pretensão. Com relação a sobreaviso, eu cito o trecho do depoimento: não havia possibilidade de transferência de ligação para a residência do trabalhador ou para o seu telefone celular. De modo que eu também não... A leitura que faço da prova é no sentido de que não houve prova neste sentido. Finalmente, com relação à questão das férias, o contrato findou e ele foi, ao receber as verbas reparatórias, indenizatórias, ele recebeu o valor equivalente às férias daquele período 2011-2012. De modo que, tendo recebido, foi indenizado. Eu não enxergo o campo para acolher a pretensão no sentido de reparar-lhe novamente. Eu, portanto, mantenho o meu voto, não acolho as razões sustentadas por escrito e da tribuna. Eu sou revisor, autos físicos, eu também reexaminei a prova. Com o voto do relator nas mãos, eu chego às mesmas conclusões a que ele chegou, vou acompanhá-lo integralmente. Doutora Maristela. Eu sou a terceira votante, então a divergência parcial só com relação às férias em dobro, que eu mantenho a condenação. Uma vez que são as mesmas empresas ou do mesmo grupo, Algar Tecnologia e Algar Multimídia, dispensando no dia e contratando no outro, eu manteria essa condenação das férias do período aquisitivo 2011-2012. Perfeito. Você não fica parcialmente vencido no recurso da reclamada a que negava provimento. Muito obrigado. Próximo. O processo número 11 da pauta é o RO número 1916-2014-048. Relator, doutor Antônio Neves de Freitas. Revisor, doutor Ricardo Marcelo Silva. Os recorrentes são Márcio Roberto Pereira e Eletrosom S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para ostentação oral, doutor Carlos Vitor Santos Almeida. Pela segunda recorrente, Eletrosom. 11. Boa tarde, doutor. O relator, por favor, para ler a conclusão do voto. Presidente, eu conheço os recursos. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso reclamante para reconhecer a fruição de 1 hora de intervalo em todos os dias trabalhados, excluindo o reconhecimento da fruição de 2 horas, conforme sentença folhas 310, verso. À exceção das 3 últimas semanas do mês de dezembro de cada ano, nas quais o intervalo para almoço se limitava a 30 minutos. Mantido o valor arbitrado, a condenação por compatível. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhores desembargadores. Vou me ater apenas a um ponto, que é a questão das horas extras, é a questão do cargo de confiança. Restou comprovado e evidenciado nos autos, pedindo vênia, lógico, ao voto condutor, que o reclamante era, enquanto subgerente da loja da reclamada, não estava sujeito ao controle de jornada. Esse fato, inclusive, ficou muito claro com o depoimento da testemunha ouvida a rogo do próprio reclamante, quando assim se manifestou, abro aspas, que o depoente era vendedor, que o reclamante, subgerente, que o reclamante não registrava ponto, porque era subgerente, exercendo, portanto, cargo de confiança. Por essas simples razões, por esse simples trecho do depoimento da testemunha do reclamante, a reclamada
pede o provimento do seu recurso para excluir a condenação de horas extras. Doutor Antônio Neves, quer fazer alguma consideração? As considerações são as seguintes, presidente. No caso aqui, a questão de não ter, a empresa não adotar o controle de ponto, não afasta a possibilidade, né? Não afasta, não atrai, né? Necessariamente o artigo 62, inciso 2 da CLT. No caso, a prova deixou para mim, ficou muito claro que ele, como subgerente, ele não detinha gerente, ele só dava orientações, na verdade não era um cargo de confiança para efeito, né, de afastar a jornada, para afastar o direito a horas extras. Aqui no meu voto aqui, eu citei, a principal testemunha foi Giovanni, né? Ele foi uma testemunha, foi muito bem analisado o depoimento dele na primeira instância, Giovanni, a segunda testemunha. Então, o contexto probatório, para mim, é muito claro nesse sentido, de que ele não exercia efetivamente cargo de confiança, embora na função de subgerente. Inclusive, tinha um grau hierárquico a mais que ele no setor. Mantenho o voto. Senhor revisor. Senhor presidente, eu também não acolho a tese sustentada por escrito e aqui da tribuna, porque não entendo que a exceção do 62 não foi seguida literalmente pela empresa. No entanto, eu apresento, senhor presidente, breve divergência, porque eu não provejo o recurso do reclamante naquilo que diz respeito à ampliação da condenação na jornada extra decorrente da alegação de não cumprimento do intervalo para refeição e descanso. A sentença bem analisou a prova e ponderou, como se vê em folhas 310 versos, que o mais comum era o usufruto do intervalo até mesmo de 2 horas. Assim, no particular, eu não ampliaria a condenação. Eu peço vênia ao eminente relator, o doutor Antônio Neves, mas eu divido nesse aspecto. Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Também eu reli, fui lá, li a sentença, eu acho que ele usufruía assim, desse intervalo, então também não deferiria esse acréscimo de horas extras. Então, Vossa Excelência fica parcialmente vencido e faz adequação do voto neste ponto. Pois não. Então, nós estamos também negando provimento ao recurso do reclamante, ou da reclamada e do reclamante. Perfeito, obrigado. A desembargadora Maria Laura chegou, ela está, parece que são seus casos remanescentes, né? São 5 processos e 40 dias, acho. Então, ela tem preferência regimental, ela também tem necessidade de ir a uma sessão de fisioterapia, então nós vamos dar preferência para ela. Eu tô afastada. Está afastada. Aí, tá vendo? Ela está até de licença. Tem sustentação, né? Tem, doutor. Tem a sua sessão, eu estou vendo o convite, se pudesse antecipar, está marcada para 14h20 e tem duas sustentações. E eles não estão aí, não? Os Um advogados? deles está, a doutora Isabela. Os dois. Os dois? Não, o outro, doutor Paulo de lá, Tarso. Isabela. doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno não está. A outra sustentação não chegou ainda, Foi o não? doutor Silva Doc ali, Silva Carneiro. Vamos julgar então, porque são 14 e 12. Vamos, Se for então, o caso, aí eu então vou soltar uma. essa do doutor Paulo, E as outras? ele que aí fala resolve. pela Companhia Atual de Transportes. Doutor Edson deve estar por aí, ele é que sustenta por ele. Ele pode chegar nos próximos. Então, vamos fazer o pregão. Então, vamos abrir a sessão vamos antecipar a sessão de 14h20, relatoria da desembargadora Maria Laura. Eu sou o segundo votante e terceira votante, a desembargadora Maria Estela, né? Pode fazer o pregão. Sim. A sessão, então, de 14h20. O processo é o 5 da pauta. É o RO número 11-749-32-2016. Recorrente é Castor Minas Rio, Indústria e Comércio de Colchões Limitada, e recorrido Leandro Antônio de Souza. Inscrita para sustentação oral, doutora Isabela Alexa Lacerda, pela recorrente Castor. Sim. Ih, mas é no Xodó que está aqui? Aqui é Xodó? Mas por quê? Não é office, não? Aqui. Eu 5. Não é office, não? Não, eu tenho ele aqui. 5. 5. Castor Minas Rio.
Isso. Recurso da reclamada, boa tarde a todos, boa tarde aos advogados, colegas. Recurso da reclamada, em que eu estou conhecendo e dando parcial provimento para fixar a jornada de trabalho do autor das 7 às 19, de segunda a sexta, das 5 às 13 aos sábados e de 13 às 20, durante 3 domingos por mês, sempre com 1 hora de intervalo para repouso e alimentação. Excluir da condenação o pagamento de horas extras e reflexos pelo descumprimento do intervalo entre a jornada. Determinar a utilização do divisor 220 no cálculo da hora suplementar, mantidos os demais critérios de apuração fixados em sentença, determinar a aplicação da OJ 394 da SDI 1, excluir a condenação ao pagamento das multas de 2% e de 1% e de indenização de 10% sobre o valor da causa atualizado. Sim, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora desembargadora relatora. Boa tarde a todos presentes. A questão aqui, então, vai concentrar somente na prova das horas extras, porque a recorrente entende que o reclamante ele não se desvencilhou do encargo de comprovar a jornada extraordinária, uma vez que a reclamada juntou cartões de ponto, registros de bordo, inclusive comprovantes de pagamento de salário, onde havia um pagamento de horas extras quando essas eram laboradas, e o reclamante apenas juntou uma ata emprestada a fim de fazer prova de sua jornada. E nessa ata, a própria preposta da reclamada, ela em audiência destacou que o trajeto entre os motoristas era diferente. Então, o trajeto do reclamante nesse processo era diferente do trajeto da testemunha e do motorista do processo do qual a ata foi juntada aos autos. Então, dessa forma, a reclamada entende que não houve comprovação da jornada extraordinária e os cartões de pontos não podem ser considerados inválidos e, dessa forma, requer que seja excluída da condenação o pagamento de horas extras. Desembargadora Maria Laura, quer fazer alguma consideração? Quero, porque, na verdade, juntou cartões, etc. e tal, mas acontece que a preposta, no depoimento, ela declarou que, excetuando as rotas praticadas por Sebastião Felipe Ladeira, as situações de fato entre ele e o reclamante eram as mesmas. Isso está no ID 3D 54 CDF. O depoimento da referida testemunha, senhor Sebastião, por sua vez, ID 7F681C7, esclareceu que trabalhou para reclamados de dezembro de 2010 até final de 2004, no cargo de motorista de viagem, etc., etc., que trabalhava de segunda a sexta, de 5 até 22, no sábado de 5 às 13 e no domingo pegava o veículo às 13, terminava às 21, que todos os motoristas cumpriam o referido horário, que o intervalo era de 30 minutos e que o horário de controle de bordo e cartão de ponto é mero padrão e não corresponde à jornada efetivamente cumprida. Então, e ainda acrescenta mais coisa, que o celular servia de comunicação para a empresa saber o paradeiro, etc., etc. Então, por esse motivo, senhor presidente, é que eu balizei a prova e fiz essa jornada concetânea com essas declarações da preposta e com esse depoimento desse reclamante. Sim, eu sou o segundo votante, o revisor virtual, e para além do provimento que Vossa Excelência está dando, eu vou acolher o restante do recurso da reclamada. Eu também, olhando os documentos, eu acho que os cartões são bons, há jornadas variadas, os controles de bordo, jornadas variadas, pagamento de hora extra. E o que mais me impressionou é um fato que é em controvérsia. Ele rodava cerca de 1.500 quilômetros por semana. Essa quantidade de quilômetros rodados não pode preencher esses horários que ele alega ser os horários de jornada que estão na prova emprestada da sua testemunha, que não é o caso, não é exatamente o mesmo. Então, eu vou ampliar o provimento que Vossa Excelência está dando para absolver a reclamada da totalidade das horas extras. Desembargadora Maristela. Então, não vai sobrar nada, né, presidente?
Vai sobrar nada. A ação vai se tornar improcedente, porque Vossa Excelência está dando provimento nos 2 ou 3 itens aí. É a hora extra que eu estou provimento, assim, para reduzir a condenação, né? Eu vou... Também esse trabalho, a jornada envolve também o trabalho em repouso, ou o outro item reflexo de hora extra? E a multa é consequência? Desembargadora Maristela. Aí vai ter que excluir também. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar a revisão. Porque com essa distância que ele percorria por semana, não justifica a sobrejornada como está postulada e data vina, nem como foi reduzida no recurso. Mas Vossa Excelência entendeu que eu reduzi com base na declaração da preposta, confissão da preposta. Entendi, mas até voltei aqui ao depoimento da preposta. No depoimento da testemunha que é preposta. Eu até voltei aqui no depoimento da preposta. Peraí, deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, porque tem 2 atas de audiência em seguida. O que a preposta diz é que ela realmente não sabe o horário certo de trabalho dele. Isso. Não sabe especificar o horário efetivo cumprido pelo autor, que o horário cumprido pelo autor é registrado no diário de bordo, então não vejo onde tem a confissão. O que tem aqui é ela reafirmando o que consta da prova documental, então acho que precisaria de outra prova. Esse D que eu citei aí, que eu transcrevi? Deixa eu ver que nome que é esse D. 7F681C7. Uhum. O ID é 3D54CDF. Peraí. Esse D aqui, excetuando as rotas praticadas por Sebastião, a situação de fato entre ele e o reclamante eram as mesmas. Está entre aspas? Pois é, mas aí... Tirei do depoimento dela. Exatamente, excetuando as rotas, porque as rotas eram diferentes. As rotas, elas influenciam no tempo que ele vai ficar na rua. Não foi dada a palavra, Vossa Excelência, por favor. Vossa Excelência não pode interferir no voto. Eu mantenho a divergência. O desembargador do Magistério mantém também? Mantém. Então, assim fica declarada a ação. Nós vamos dar integral provimento ao recurso para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais, com inversão dos ônus da sucumbência, custas pelo reclamante. Essa ação é ajuizada antes da 13.467. Eu tenho um ponto, sentença, deixa eu ver. Não, se for o caso, eu faço. Já no voto, eu vou ficar, eu fico como redator. Eu fico como redator, viu, desembargador Maria Laura? Já que tudo gira em torno de hora extra, eu vou verificar só a data da sentença. Se tiver a data da sentença... É anterior. Então, sendo a sentença anterior, o reclamante fica isento das custas com inversão dos ônus da sucumbência. Porque se fosse posterior, eu iria fazer a ressalva do meu ponto de vista, que eu entendo que a lei se aplica imediatamente. Sim. Tá? Eu fico como redator. Tá, muito obrigada, boa tarde. Então, vamos fazer o pregão dos outros, da desembargadora Maria Laura, até pode ser que apareça o doutor Paulo de Tarso aí. Segundo processo com anotação de divergência, é o processo número 2 da pauta, é o RO número 10.248.17/2017. Sequente São Banco do Brasil S.A. e Alice Bose, recorridos os mesmos. Não há advogado inscrito. O 2 da pauta. Desembargadora Maria Laura, Vossa Excelência tem a palavra. 2 da sua pauta, Banco do Brasil. Interessante. Das 2 partes, né? Recurso. Eu estou conhecendo dos recursos, exceto o recurso do reclamado em relação ao J394 da SBDI1, por falta de interesse. Estou acolhendo a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos deduzidos inicial referentes ao repasse das contribuições da Previ, extinguindo o processo em resolução de mérito com amparo no inciso 4 do artigo 485 do CPC, rejeitando as demais preliminares arguídas também. No mérito, estou negando o provimento ao recurso do reclamado
e dando provimento parcial ao recurso da reclamante para determinar que seja incluída na base de cálculo das horas extras a parcela gratificação semestral, acrescer a condenação os reflexos dos anuênios em licença-prêmio e abono assiduidade convertidos em pecúnia, bem como na gratificação de função. Acrescer a condenação ao pagamento de FGTS mais 40% sobre os reflexos de horas extras e anuênios em 13º e férias mais 1/3. É meu voto, presidente. Eu sou o segundo votante. O processo ele envolve a discussão acerca da existência ou não de cargo de confiança. Ela era analista de crédito, inclusive para fins de rating, ou seja, ela verificava crédito, né, fazia análise. Para mim, com todo respeito, ela tinha um cargo até muito mais importante, que é um cargo de gerência dentro da estrutura do banco. Ela não era, isso não era um cargo meramente técnico, ela dava parecer, inclusive para fins de verificação de possibilidade de pagar ou não os créditos por parte de grandes clientes do Banco do Brasil. Do meu ponto de vista, porque nós somos levados a entender que quem tem cargo de confiança do banco, eu quero ver, ela não tinha subordinado, mas o cargo dela, para mim, na estrutura do banco, é muito mais relevante, e o salário, inclusive, do que um cargo de gerente. Então, eu vou reconhecer como cargo de confiança, eu indefiro às 7ª e 8ª horas. Desembargadora Maristela. Eu acompanho a divergência nesse aspecto. E aqui a gente vê que a parte dessa questão não era realmente um trabalho como normalmente a gente vê de bancário. Ele é bastante diferente. Complexo. E complexo e verificado por amostragem. E o que justifica, porque dada a relevância do trabalho que ela fazia, ele precisava de ser verificado, mas tanto não era técnico que não era tudo conferido, não. Era só por amostragem. Então, nesse caso, eu fico vencida porque vocês estão deferindo a 7ª e 8ª. Estamos indeferindo. Tá, indeferindo. Então, eu faço a adequação. Tá ok. Então, vamos lá. Então, assim fica proferido. Então, agora, no provimento do banco, recurso do banco, retirar a 7ª e 8ª hora como sendo horas extras. Vai ter que dar provimento parcial também, né? Vai ter que dar provimento parcial para excluir as 7ª e 8ª horas extras. O Vitor já tinha anotado aqui. Esse processo, você fala por causa de... A questão das horas extras, reconhecimento da 7ª e 8ª. Não, Tira o 384. Hora extra do 384. Não, o 384, ela tem horas extras pagas além da 8ª, no dia... Isso aí nós não estamos mexendo nessa parte, não. No dia em que for o caso, ela receberá o 384. Então, o 384 permanece a condenação onde couber. O provimento é esse, excluir 7ª e 8ª horas. Porque ele é o reclamado que está recorrendo, né, disso. Eu tenho que ver como é que está a sentença. Não consegui entrar até agora. Ela tem 7ª e 8ª, ela tem horas extras anotadas, além da 7ª e da 8ª. E o que ela ganhou foi exatamente isso, 7ª e 8ª, dizendo que o cargo dela não era de confiança. É onde que eu, desembargadora Maristela, estamos provendo mais o voto e a sentença. Certo? Doutor Paulo chegou. Se vai sobrar alguma, né? Se vai sobrar alguma hora extra, né? Eu não consigo entrar aqui, não está reconhecendo meu certificado. Hora extra, ela, nesse caso aqui, sobrará apenas o 384 nos dias em que ela fez hora extra, além da 8ª. Pois é, isso aí eu tinha que olhar se tem, né? Tem. Ela recebeu hora extra além da 8ª. Então, vamos fazer o pregão do processo, doutor Paulo. Tem outras inscrições desse processo, né? Não, o que eu tenho é só dele. Só dele? Não tem. Na verdade, não. Tem base de cálculo das horas extras, gratificação semestral, tem isso. Tem a base de cálculo. Você quer que eu fique como redator? Se você nem quiser. Eu fico. Não acho melhor, porque... na hora de fazer... Vossa Excelência já está
não tem conexão que a gente tem com a secretaria da turma, porque está em outra turma, eu fico como redator. Pode deixar. Então tá bom. Ok? Aí é menos um ED que eu volto. Uhum. Não pode fazer o pregão. Então, ô Vitor, Sim, doutor. eu fico vencida nesse aspecto, porque eu negava provimento ao recurso do reclamado. Ok, Negava provimento, né? Eu Eles anotei. vão dar provimento. ok. Tá bom. Então, pode fazer o pregão do número 1 da pauta, da desembargadora Maria Laura, porque o advogado já se encontra presente. Ok. Como é que vai? Tudo bem? Não entra, né? É o RO número 10.127.06/2015. Os recorrentes são Companhia Atual de Transportes e João Teixeira Nunes, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Paulo de Tasso Ribeiro Bueno, pela recorrente Companhia Atual. 1 da pauta. Agora vai entrar. 1 da pauta. Desembargadora Maria Laura, com a palavra. João Teixeira Nunes. Companhia Atual de Isso. Transporte, João Teixeira Nunes. Eu estou dando provimento, quanto ao recurso da reclamada, eu conheço e dou provimento parcial para determinar que se observe a OJ 394 no cálculo dos reflexos das horas extras sobre repouso, excluído o bis in idem, determinado pela sentença. A sentença determinou aquele bis in idem. E quanto ao recurso do reclamante, estou dando parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras decorrentes do desrespeito do intervalo interjornada, sendo 1 hora no período de 2/3/2011 até a rescisão contratual, ressalvado o período de 1/8/2011 a 31/12/2013, em que são devidos apenas 30 minutos de segunda a sexta, com reflexo em repouso, aviso, férias mais um terço, 13º, fundo de garantia mais 40. E deferir, condenar também ainda o pagamento da PLR, prevista na cláusula 61ª da Convenção 2013-2015. Perfeito. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, relatora e demais componentes dessa turma. Cadê as divergências? A questão aqui, até muito tempo que não me debatia com essa questão, porque não estava tendo esse problema. Mas nesse processo, o juiz, ou juíza, entendeu que um motorista que fazia excursões, muitas excursões, entendeu que todo o período que ele está fora da cidade, por que está fora da cidade, ele é considerado como hora extra. E isso aí é um absurdo, porque nós temos até outras questões, igual um pessoal da aviação, os pilotos e tal. Essa questão, para mim, já tinha até morrido, mas não, voltou. Ele deu só 1 hora de intervalo, mas o resto do período, apesar das pequenas viagens, que a excursão chega lá, passa o dia lá, entendeu que esse período todo seria como jornada de trabalho. Então, data vênia, vou ficar só nesse ponto, porque eu acho que é o mais importante, não poderia ter sido mantida essa decisão. Teria que ser excluída esse período e mantido só o período em que realmente ele estava fazendo a viagem e, portanto, realmente à disposição. Porque data vênia, inclusive, se essa excursão demorasse 6, 7 dias, iria entender, então, que ele ficaria 7 dias à disposição da empresa, o que não se pode coadunar com essa conclusão. Então, entende que deveria ser reformada a decisão para ficar só o período efetivamente anotado, que foi o período que ele ficou à disposição da empresa. Obrigado. Hora extra do recurso da reclamada, né? Reclamada de... Nossa, tão grande. Ai, desanimo. O juiz, pelo relatório aqui, o juiz fixou com base no depoimento das testemunhas e tendo em vista o que estava... Nesse período que eu estou mantendo, é quando transportava os trabalhadores para a mina do Mutuca,
Não, acho que fazia... Transportava os trabalhadores para a mina do Mutuca. Um do 8 de 2011 a 31 de 2 de 2013. Não tem esse período todo, não. Não é transporte de turismo, não. Acho que fez também, ela considera também. Mas esse aqui... Os únicos documentos juntados pela reclamada a título de controle de jornada referem-se à ficha de horário de trabalho dentro do período de 21 de 2 de 2014 a 20 de 3 de 2015, ou seja, 4 meses, no período imprescrito de 5 anos. Além disso, nesse período de 4 meses, há 2 períodos de férias do reclamante. Então... não cabe o entendimento consagrado na OJ 233 de que a prova documental embasa a decisão sem estar limitada ao tempo por ela abrangido. Sob contrato de trabalho, os relatórios diários do veículo juntados pelo reclamante com a inicial, aos quais se referem as anotações, constato que constam dos aos relatórios de veículo. Não existem anotações do término da jornada. Vê-se dos documentos que as anotações dizem respeito ao uso de veículos e não à jornada cumprida. Além disso, não há como aferir a quais períodos se referem os documentos. Não existem datas relativas aos anos nos registros dos relatórios diários de veículo. De fato, em depoimento, o reclamante declarou que os controles juntados relativos aos 4 meses estão anotados. São esses que só 2 meses de férias. Quanto aos relatórios diários de veículo, em depoimento, o autor declarou tal. Em face do depoimento do autor, os controles de pontos juntados pela ré cobertam, portanto, o período ínfimo da relação de emprego, 4 meses, com 2 períodos de férias. Então, restou ao julgador fixar a jornada com base na prova testemunhal, que eu transcrevo também. Então, no período em que o reclamante elaborou fazendo viagens, a prova testemunhal produzida confirmou o início das viagens às 6 da manhã, o retorno entre 17 e 20 horas. E o tempo entre as viagens à disposição da reclamada. Assim, mostra razoável a fixação da jornada neste período de 6 às 20. Se o ônibus saía às 7 e voltava às 19, a jornada dele seria de 6 às 20. No período em que o autor trabalhou, que a sentença assim fixou, no período em que o autor trabalhou no transporte dos empregados da mina, a prova testemunhal foi no sentido do cumprimento da jornada declinada na inicial, conforme o depoimento da testemunha. Item 7, ou seja, de 5h30 às 19 horas, de segunda a sexta, e 5h30 às 18 aos sábados. Então, é por esse motivo que eu fixei essa jornada. Pois é, essa jornada de 6 às 20... É matéria de fato? Ele está falando do horário, né, do período das viagens. Se a excursão era de 7 às 19, ele achou razoável fixar 1 hora antes, porque ele não vai chegar junto com o passageiro. 7 é a hora que está saindo o ônibus. Por isso. Ela está mantendo o ponto. Esse caso é um caso curioso. Porque, só esse item de hora extra, são muitas páginas. Porque esse motorista realmente, diferentemente de outros, não é, que fazem linhas fixas, intermunicipais ou internas aqui, ele tinha, o trabalho dele tinha essa característica. Ele trabalhou parte, transportando para uma mina perto, isso? E parte do contrato, talvez parte maior, ele fazia viagens de turismo. Agora, qual que é o problema desse processo? Tanto quanto os relatórios de bordo dos motoristas hoje, todos eles, carreteiros principalmente, depois da lei de 2013, não há outro meio de controlar essa jornada a não ser as chamadas anotações de viagem. Não entra de jeito, Ricardinho. Né, que a juíza e a desembargadora Maria Laura relatora estão dizendo que não são pontos, mas são anotações de viagem. Ora, são anotações de viagem que ele mesmo fazia. Ele mesmo preenchia esses documentos. Então, ainda que eles não sejam formalmente cartão de ponto, eles, por certo, eles espelhariam a realidade dos horários de prestação de serviço dele. Mesmo nesse período de 4 meses, curto, em que há cartões, aí sim são os cartões. Nesses 4 meses, dois foram de férias. Agora, vem a inicial, ela não ressalva nem esses 4 meses. Ela falou assim, o horário dele era de tanto a tanto. Se ele dissesse lá na inicial hora, o horário era de tanto a tanto, exceto nesse período, não. Ou seja, eu, com todo respeito, eu acho que onde houver documento apto à apuração
do horário real de trabalho dele, nós temos que investir nesses documentos. Temos que apurar, eles que estão próximos da realidade. Então, eu daria um provimento parcial. Mas nesses 2 meses? Não só nos 2 meses, mas nos períodos em que Vossa Excelência leu parte do voto, e a juíza vai nessa linha, dizendo, olha, isso aqui não é controle de ponto, isso aqui é anotação de viagem. É controle. Mutantes é aquela mesma situação que o sujeito não tem ponto, mas ele passa por uma catraca para entrar na empresa. O gás de catraca não é controle de ponto, mas acaba sendo, se ele não tem outro meio de controlar efetivamente a jornada. Então, o provimento é parcial, que eu estou dando, diferentemente da relatora. É para que se defira hora extras a ele, sim, mas a partir das médias apuradas nos documentos dos autos. Sejam os parcos cartões de ponto dos 4 meses, sejam aquilo que se chama de relatório de viagem, de controle de viagem, para apurar nesses documentos. Fala que não precisa, eu deferiria hora extra nesse nesse aspecto. Não, já consegui. Vossa Excelência, como vota, desembargador Maristela? Eu acompanho a divergência. Meu Deus do céu. Então qual vai ser o provimento? Não tem como considerar também dessa forma, que ele está querendo, não. Ele faz uma viagem com a pessoa e volta depois. Não pode considerar que ele foi sempre às 6 horas e voltou às 20. Senão, nós temos viagem aqui para locais muito perto, igual Tiradentes. Não, mas durante a viagem ele está trabalhando, né? Sim, evidente, Pois é, então mas ele não vai e durante volta. toda As a viagens jornada. voltava. As viagens ele voltava. Mas não é trabalho efetivo durante todo esse tempo. Ah, não? Eu considero. Quando ele sai daqui e vai viajar levando uma pessoa para tirar dentes, não é trabalho o tempo todo? De 6 às 20, não. Então, qual vai ser o horário que eu vou... Não, é muito simples do meu ponto de vista. Há como apurar os efetivos horários dele? Eu não estou me referindo apenas aos cartões de 4 meses. É aquilo que Vossa Excelência está chamando, Vossa Excelência diz no voto, como diz a sentença. Ora, isso aqui não é controle de jornada. Para ele, que tinha uma atividade externa, ou seja, ele saía daqui a Tiradentes, por exemplo, anotava a hora que ele saía daqui, a hora que ele chegava lá. No mais, ele ia, sei lá o que ele ia fazer, ia passear, punha um ônibus dele no estacionamento, não se sabe o que ele fazia nesse horário. Então, há como apurar nesses documentos autos. Então, o provimento que eu estou dando é nesse sentido. Os documentos que Vossa Excelência está chamando aí no voto, de controles de viagem, mas que não são cartões de ponto, eles, para mim, são os únicos aptos a apurar o real horário de trabalho. Chama de relatório diário de veículo. O relatório, você diz o voto. Olha, tais documentos relatório são cartões. Diário de veículo. Relatório ele de viagem preenchia de manualmente. Que o reclamante juntou com a inicial. Ele juntou com a inicial, ele preenchia. Então, a letra jornada dele. vai ser apurada por isso. Por isso. Tá, então Letra esse dele. que é o provimento. É provimento parcial, para apurar a jornada por aí. Provimento parcial. Diverge no INTER. Você põe aí, Vitor, Perfeito. direitinho, viu? Sim, doutora. Tem uma divergência que é só minha, a doutora Maristela não acompanha. Eu acompanho hein, nos Inter. Eu acho que eles acabam saindo. Eles vão acabar saindo, né? Porque Inter, uma vez paga hora extra, pagar de novo pelo não gozo do Inter, para mim é bis in idem. Não, mas mas eu acho que eles vão acabar saindo, porque ele ficou com uma jornada muito dilatada aqui e fixa, né? Fixa de... Chega às 20 e sai às 6. Então, não será assim mais. Tem dia aí que ele chega, tem dia que ele... Porque nós vamos retirar da jornada dele aquilo que não foi efetivo o trabalho. Pois é, mas aí, horário que ele vai mas aí, desembargadora Maristela, aí vai ficar Inter ainda. Vai ter o Inter também. Vai ter Inter. Aí Vossa Excelência vai me acompanhar nessa divergência também, do bis in idem, não, né? Esse daí, eu não estou mais seguindo essa tese, não. Desde que for contado aquele tempo como excesso de jornada, ele só conta uma vez. Então, indeferir também as horas extras interjornadas, pelo descumprimento do intervalo inter, quando foi pago como hora extra. Então, este. Interjornada, porque... Já está pago como hora extra, bis in idem. Entende que é bis in idem. Tá. Então, tá ótimo. Perfeito. Então, esse eu adequo. Faça a adequação. Perfeito. Agora parece que tem mais um. Obrigado, excelente. Boa tarde. Boa tarde. Mais dois. Dois, desembargadora Maria Laura. Vamos. Deixa eu lançar o julgamento. Não tem advogado Agora escrito? não tem mais advogado, não.
Próximo processo é Já, o... eu consegui entrar, viu, Vitor? Ah, ok, doutora. É o 3, né? 3 da pauta é o RO número 11 É da Caixa? 86-2015. O 3 da Caixa Federal. Como que é o negócio da divergência aí? Vamos ver se é minha ou se é da doutora Você Maristela. fala que... É do senhor. Olha a sua divergência. Olha o primeiro parágrafo. Ah, eu sei. Esse caso aqui, nossa senhora, eu já peguei liquidação desse caso da Caixa do Banco do Brasil de milhões. Vossa Excelência mantendo em íntegra a sentença de primeiro grau. É aquele caso, o sujeito, você declara nula a jornada, contra a jornada de 8 horas dele com base no PC 98. E diz o seguinte, olha, além das horas extras, ele vai permanecer no mesmo cargo, com o mesmo salário. Ou seja, ele vai ter redução, vai ganhar as horas extras, ter redução de jornada de 2 horas e permanecer com o mesmo salário. Então, no meu caso, eu estava dando provimento parcial e Vossa Excelência estava mantendo a sentença, Mantendo né? a sentença. É essa. Nego provimento ao RO do reclamante. E a desembargadora Porque põe em risco a Maristela? saúde financeira da Caixa, porque põe mesmo. Eu peguei liquidação aqui de 3, 4 milhões de reais. E Vossa 5 Excelência, anos. doutor Eu Maristela? acompanho a divergência nesse caso. Também? Também. Acompanha divergência? Eu Então, mantenho. negando provimento. Negando provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. Tá, isso é no recurso da reclamada. Está reclamado. E no do reclamante? O reclamante nós estamos acompanhando, Vossa Excelência. Tá bom. Então, eu faço adequação. Perfeito. Adequar. Depois tem mais um outro aqui. Último. Olívia de Souza Abreu. É o Banco processo... do Brasil. Anuênio. Norma interna e coletiva. Supressão unilateral. Isso. Então, a questão o voto dela está aí. A questão da prescrição está superada pela súmula. Fui vencido, mas eu aplico a súmula. É súmula, não é IJ, não é súmula, não é? Tem uma pergunta aqui do juiz Antônio Neves, se é IJ, não é Súmula do TST. Não, é a súmula nossa aqui, Súmula nossa. de inocorrência da prescrição total no caso dos anuênios, da extinção dos anuênios. Então, eu aplico a súmula. Agora, quando se passa ao mérito, o que eu vou examinar? Recurso do reclamado? Nossa súmula de 62. 62. Isso. Aqueles Súmula que 62. receberam anuênio com base em norma interna do banco, essa aderiu ao contrato. Eu não posso retirar, 468 da CLT. Aqueles que receberam anuênio, eu acho que Vossa Excelência vota assim também. Receberam anuênio com base em negociação coletiva dá, negociação coletiva tira. Não, Vossa Excelência aplica a súmula, né? 62. Não, quanto à prescrição, eu aplico a súmula. Tá. Agora, quanto ao mais, eu olhei esse caso aqui, deixa eu ver quando que ele foi admitido, tem na minha divergência. Está antes do protesto interruptivo da prescrição. Outubro de 89. Ela foi admitida, isso começou a ser negociado, salvo engano, em 81, 87 ou 81? Acho que é 87. Acho que é 87. Na pior das hipóteses, 87. Está aqui, ó. Eu coloquei. Então, nesse caso, não houve aderência desse direito de anuênio. Quando ela entrou, o regime de pagamento de anuênio já era regulado pela CCT. Ele continuou constando até 98, né? Pois é, mas se eu... Até 98. Se eu a partir de 99... se eu não admito que... que o banco tirou. Não, mas aí era negociação coletiva, desde 87. Ela só recebeu essa parcela com base em negociação. Então, se não tem outra atividade, não tem jeito. Né? Súmula 277, com a redação esdrúxula que ela recebeu recentemente, ela está suspensa pelo Supremo, né? Naquela reclamação do ministro Gilmar Mendes. Então, esse caso também não tem direito a essas diferenças. Eu divirjo por aí. Eu acho que é matéria única, não é? Vossa Excelência entende que não houve alteração. Não houve alteração porque a negociação coletiva não é matéria única, não. Tem muita coisa. Tem outras matérias. Tem outra coisa. Mas acho que Vossa Excelência está divergindo de tudo. Não. Estou vendo outra divergência Protesto aqui. interruptivo da prescrição. Estou de acordo.
É porque Vossa Excelência foi pondo por itens. 7ª e 8ª hora reclamado. Divergiu. Divergiu. Também. Divergiu. Vossa Excelência aqui. Entende que é cargo Confiança, de desembargador? confiança, é. Então, eu também. Então é muito simples, desembargador Maria Laura. Deixa eu ficar como redator. Tá ótimo. Melhor, porque aí eu falo diretamente com a secretaria, acerto a certidão. Como que vai ficar esse vencimento, hein? Como é que vai ficar constando isso, hein? Ué, vai ficar constando o seguinte, nós estamos dando provimento, negando provimento ao recurso do banco, melhor, deixa eu ver, o banco está recorrendo. Todos os dois É recorrem. Vossa Excelência que está dando provimento ao recurso do reclamante. Para... Mas o recurso do reclamado vai ter um provimento maior. Ô, gente, essa divergência foi anterior, viu? Essa divergência foi registrada antes desse... Não, no meu caso, não, eu registrei, olha qual que é a data da minha divergência. Eu estou vendo aqui várias observações aqui, ó. Até a Mônica chegou a votar nisso. É porque ele saiu por causa da IUJ da Olha prescrição. bem, depois aqui, entendimento vai ser alterado. Refeito segundo o entendimento atual. Fui pondo divergência. Essa divergência é de março agora, de 2020. Depois que eu refiz o voto? É, que a minha é dia 20 do 3. Aí, mesmo alterando para o entendimento atual, Não, o entendimento atual, desembargador, é só na prescrição que nós estamos de acordo. É só na prescrição. Na Daí prescrição. nós estamos de acordo. aplicando a súmula. Então a prescrição sumiu. É. A minha divergência é do dia 20 do 3, às 17h28. 23 de 2018. Ah, foi depois. Eu pus às 17 horas. Vossa Excelência pôs a divergência 17h20. Em resumo, o doutor Vitor, só eu estou vendo aqui, considerando os pedidos, anuênios, prescrição total. Quem está reclamando disso, quem está recorrendo disso é o reclamado. Então, nós estamos negando provimento ao recurso do reclamado. Certo? Não pode ser, não. Quanto à prescrição. A prescrição, negando. ele está reclamando disso, negando quanto à prescrição. E sim. dando provimento quanto às diferenças. Perfeito? Quanto ao divisor 220. Divisor 220 e também horas extras, 7ª e 8ª. Tá, eu faço a ação adequação. vai se tornar improcedente. Vai? Improcedente, totalmente improcedente. O que tem aqui? Divisor, 7ª e 8ª e diferença de anuênio, que para mim, doutora Maristela, não existe. O 384... Tem reflexo de prêmio, em pai. Pois é, mas tem muita coisa. Isso tudo é decorrendo das horas extras. Não, reflexo de prêmio. Do pai. Eu faço adequação. Desprovejo. Eu faço adequação. Mas aqui, esse é reflexo de hora extra, diferença salarial. Em prêmio pecúnia e indenização de plano de aposentadoria incentivada. É tudo decorrente dos provimentos que nós estamos dando para julgar improcedente. Eu acho que melhor é ficar como redator mesmo. A ação vai ficar toda improcedente. Vai? Vai. Exceto o banco está perdendo no recurso dele apenas a questão da prescrição que está simulada. Súmula 62. No mais, diferença salarial decorrente de supressão de anuênio e horas extras, com reflexo em pai e tudo mais. Então, a ação está improcedente. Então, aí, Vossa Excelência que vai ficar? Eu fico como redator. Não, vai ficar difícil de botar o voto vencido, né? Não. Vossa Excelência está vencida, exceto na questão da prescrição, que nós estamos já acordes. Vossa Excelência está vencida em tudo mais. Tá. Eu ponho o voto, que aí fica tranquilo. Agora são seus EDs. Mas tem um com duas opções. Eu já votei na primeira opção. Esse com duas opções. Eu também já votei em todos, mas esse de opção não estou lembrado. Eu já votei, eu fui É o número 11. 17, não? É o 17 da pauta de 15, né? 11.165, né? 15, eu estou de acordo com todos, inclusive esse de opção, eu já votei com a sua opção, que é a primeira. Então eu não tenho relação a ED para mim, estão todos aprovados. Eu vou abrir ele aqui, doutor. Não, eu abro aqui porque eu não fico na mesma
Eu também estou na primeira opção. Tá Na votado primeira? já. Então prevaleceu a primeira. Então, vamos Concordamos. vamos proclamar quanto aos EDs que todos receberam provimento na forma dos termos do voto da relatora. Isso. É a primeira. Inclusive os dois com opção. Tem dois de tem dois primeiro físicos Tem, também. Mas dois não tem EDs divergência físicos. neles. Dois EDs físicos. Também aprovados nos termos do voto da relatora. Ah, não, são dois PJE com opção, né? No físico, não, tem 2 EDs. 2 EDs e no PJE tem. Que são os que Não, têm tem opção. um ED nós já só. votamos. Um ED só. Com opção. E os FIIs estão de acordo. Sim. Então, todos de acordo com a relatora, os EDs. Os EDs. Posso me retirar, presidente? Vossa Agradeço Excelência tem- demais a gentileza, agradeço Vossa muito a Excelência, boa nós vontade que- dos advogados, mas é porque eu tenho que correr atrás do meu joelho, senão não saro, não. Vossa Excelência que Senão não saro, não. tem Tem que fazer essas direito da fisioterapia. preferência, então, nós não fizemos mais nada do que cumprir o nosso papel. Agradeço demais. Muito obrigado, boa tarde para você. Vitor, agora eu acho que eu só volto para ED, não é? Voltou algum? um processo do Sejusc na sexta-feira. Ah, é aquele negócio. O dia que a gente põe processo em pauta, na hora que, no dia que publica, na véspera Aí da sessão, aparece. vem petição de advogado pedindo para mandar para a central de conciliação. Não adianta. Você vai e volta sem acontecer nada. Aí deixa, eu já despachei para reincluir em pauta, aí eu te falo o dia, porque também se eu vier toda semana aqui, eu nem tiro férias, nem tiro licença. Esse processo seu que foi para o Sejusc, como você ainda... Tá pronto? Está pronto já? Tá pronto, pode. Senão você poderia ter recebido. Não, mas ele entrou em pauta. Eu acho que teve até sustentação oral. Teve? Eu não me lembro. Eu não só vi lembro. que ele chegou. De qualquer modo, na hora que estiver pronto, a gente... Foram seus EDs na medida que foram aparecendo. Eu vou juntando e vem. Aí ele... Tampinha? Não. Suspende aqui, por favor. Ele. Sei. Então, muito obrigado, doutora Maria Laura. Vamos voltar à pauta. Obrigado, viu? Tchau para você. E boa fisioterapia. Se é que é bom fazer fisioterapia. Eu estou fazendo também. Nossa, meu joelho tá péssimo. Bora. Posso? Retomando a sessão dos processos físicos e a última sustentação oral é no processo número 4 da pauta, é o AP número 2542, 2013, 138. Tchau, doutora. Então, o que for para adequar, você manda para as meninas lá, que elas me avisam, eu assino de casa. Então vamos. Obrigado, doutora. O agravante é Wilson Hélio Brumer e agravados Hildomar de Souza Magalhães e outros. Esse processo me parece que a doutora Maristela, que eu tramitei para a pauta, então Vossa Excelência vai retirar de pauta, né? É porque tramitou sem passar para mim, então por causa dá um problema na estatística esse no negócio. SJV. Então nós vamos fazer o seguinte, a doutora Maristela está, a pedido da doutora Maristela, ele vai ser retirado ou incluído. Porque Vossa Excelência trouxe aquele memorial que eu li, trouxe os documentos, falou daquela providência na 12ª vara, só que a gente não pode esperar aquilo indefinidamente. Eu até coloquei em pauta para ver se tem algum resultado concreto lá na 12ª. Tem sim, Excelência. Inclusive, eu trouxe para os assessores de Vossa Excelência e diretamente para a doutora Maria Laura o ofício que foi expedido pela 12ª. O que acontece? Nós pedimos que fosse encaminhado esse ofício desde 13 de março de 2018. Só que acontece por questões de deficiência de funcionários, apesar de eu ter ido pessoalmente todas as semanas lá cobrar esse ofício, ele foi expedido somente na semana passada. E quando eu estive com os assessores de Vossas Excelências e com a doutora Maria Estela, eu apresentei esse ofício e apresentei, inclusive, para ela o ofício. O ofício consta na secretaria, só que ainda não foi efetivamente juntado, né, doutora? E foram encaminhados, segundo o ofício, todos os documentos sigilosos que nós mencionamos há questão de mês atrás. Então, eu acho que mais se justifica ainda a retirada dele de pauta. Eu até aí uma curiosidade. Pois não, Excelência. Por um acaso, esse agravante
ele não vou citar nome aqui, Não, mas não vamos citar nome, excelência. ele é o presidente, não é? Ele está na presidência da empresa da Sumina. Exatamente. Então, excelência, esse agravante, ele está envolvido nessa investigação, é uma investigação bastante longa e complexa. Eu, particularmente, não tenho acesso aos documentos. Eu estive pessoalmente com o Dr. Marcos Vinícius em despacho, porque os APs estão subindo e a gente vai ficando complicado para a gente lidar com essa situação. E o Dr. Marcos nos disse que abriria o sigilo para nós, para que a gente apresentasse sempre que fosse necessário, como é o caso agora. Só que, nesse caso especificamente, nós havíamos pedido o ofício e ele realmente encaminhou o ofício e a documentação sigilosa. Porque um dos motivos, eu não sei, de repente eu olho e falei assim, esse nome aqui não é um nome estranho. Não, é uma pessoa extremamente conhecida. O nome está na mídia. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa como é que é? No YouTube, e constatei que é o presidente da Usiminas. Aí eu fiquei imaginando comigo, ora, como que alguém que tenha assumido uma empresa, presidente de uma empresa com ação na bolsa, com sócio japonês, Exato, excelência. Como que essa pessoa pode ter assumido com esse problema dessa natureza, sem querer citar outros casos, não, isso aí pode ser, isso aí não tem. Aí, então, deixa não nos cabe discutir, excelência, a gente só está trazendo as informações, realmente. Vamos ver os documentos lá da 12ª. E, realmente, assim, é pessoa com vastíssimo patrimônio e está envolvido todas essas manobras aí, inclusive na própria falência, a gente juntou a conversa ela está registrada em cartório, ela é pública, a conversa que foi juntada por nós, no processo. Então vamos retirar. Ok, excelência. Obrigada. Aí nós vamos examinar com os ofícios, com os documentos. E marcar a nova data, excelência? Aqui, hein? Não, aí retira, porque regimentalmente... Retira. A gente poderia... porque fechamos a pauta amanhã. Não, então, retira de pauta. E ela vamos retirar de pauta, tendo em vista ofício encaminhado pela Secretaria da 12ª Vara de Belo Horizonte, vamos retirar de pauta sine die. Ok, excelência. É isso? Sim, e nós seríamos intimados de nova pauta, com certeza. Tá? Obrigada, excelências. Uma boa tarde para os senhores, bom julgamento. Para a senhora também, boa tarde. João Bosco, o restante dos físicos, julga de uma vez? Vamos julgar de uma vez. Físicos. Continuando os processos físicos, pauta normal, pelo sistema, a anotação de divergência no processo número 5 da pauta. Doutora Maristela, relatora, doutor Antônio Neves, revisor. O AP número 359-2004-040. Aí, doutor Antônio, que fez a divergência, físico, número 5. Eu não tenho aqui comigo, porque eu não vou. Ele é 5. Eu acompanho. O AP 359-2004. Eu sou revisor. É prescrição intercorrente. Do seu entendimento vencido, eu fui vencido. Vencido o juiz Antônio Neves, pressão intercorrente. Pronto. Ponto de vista conhecido. Próximo. Há também uma anotação de divergência no processo número 6 da pauta, é o RO número 959-2014-180. Doutora Maristela, relatora, doutor Ricardo Marcelo, revisor. Eu acompanho. Parece-me que é antiga. Não, isso aqui não tem, não. Parece que não tem divergência. Isso aqui nem tem como ter divergência. Então, unânime nos termos do voto da relatora. Unânime. 7 em diante, eu sou... 7 em diante. Sim, no registro não há anotação. Exatamente. Eu sou o revisor, sou o terceiro votante. Terceiro, né? Sou terceiro votante, estou de acordo com todos. Então, o 13 da pauta, o doutor Ricardo Marcelo, relator. Também não há... Também, ok. E há um ED do senhor sem divergência. Sem divergência. Pronto. Então vamos agora às pautas do PJE. Dando início, retomando ao PJE, na sessão de 13 horas e 40 minutos de relatoria do doutor João Bosco Pinto Lara. Observando a precedência das inscrições e os advogados presentes, o primeiro processo é o 47 da pauta, é o ROPS, número 12.258.11.2017. Recorrente JBS S.A. e recorrido Robson de Paula Cunha, inscrito para sustentação oral, Dr. Leonardo Augusto Bueno, pela recorrente JBS 47. Sim, eu sou o relator, eu recebi um memorial
por parte da recorrente. Então, o meu voto é o seguinte. Vossa Excelência fala pela JBS. É uma questão do motoqueiro, Não, vigilante. As vigilantes. Vigia. Eu já me lembro do caso. É vigilante, na verdade é vigia, não é vigilante armado. Exato. Não é isso? Então o provimento do recurso é nesse sentido. Eu estou me lembrando, deixa eu checar. Ele é que número de pauta mesmo? 47. 47. Então está aqui. Eu estou conhecendo o recurso, reclamante era vigia, todos os pedidos dele estão fundados nessa alegação de vigilante, que ele não é, porque ele não tem curso, não é vigilante armado. Então eu estou dando provimento para absolver a reclamada da condenação que lhe foi imposta. Honorários advocatícios pelo reclamante, reduzidos a 5% sobre o valor atribuído à causa, já é ação posterior à nova lei, a 13.467, custas em reversão pelo reclamante, das quais fica dispensado, por ser beneficiado da justiça gratuita. Ele está abaixo do limite. Então, o voto é esse. Poderia sustentar, caso haja voto divergente? Sim. Quem vota em segundo lugar é a desembargadora Maristela, de acordo. Acompanhe também. Unânime no selo do voto do relator. Obrigado, Próximo. boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Com licença. É o processo número 10 da pauta, é o ROPS número 10373, 98/2017. Recorrente Forno de Minas Alimentos S.A., inscrito para sustentação oral, Dr. Levindo de Castro Queiroz Neto, pela Forno de Minas. E o recorrido é Leandro Alves Oliveira. 10 da pauta. Eu acho que nesse caso também eu recebi o memorial, salvo engano. O caso é uma justa causa. Não. É uma justa causa recorrente ao Forno de Minas. Eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso. Vocês estão com a palavra. Boa tarde a todos, senhores e senhoras desembargadoras. O caso aqui em tela envolve a relação que tem que haver entre empregado e empregador, relação de confiança. E no caso aqui houve essa quebra de confiança, uma vez que o empregado ele subtraiu 2 sachês de chocolate que se encontravam no estoque. Esses sachês de chocolate, eles são utilizados como parte de um produto. No caso aqui, o juiz Wacó entendeu que não era possível aplicar a justa causa, porque o valor ele é muito irrisório em relação a todo um contexto de culpa, de dolo. No caso aqui, a gente não está tratando de questões de direito penal, mas a tipificação, ela pode sim ser utilizada para poder interpretar o caso em si. E no caso em tela, houve sim uma quebra de confiança e a prática dentro de uma empresa que trabalha com alimentos, ela não pode ser aceita sob pena de influenciar os demais colaboradores da empresa. Então, por essa razão, é necessário que, salvo o melhor juízo, a decisão hora guerreada seja reformada para manter a justa causa aplicada pela empresa e aplicar a todas as consequências inerentes à justa causa. Eu vi a sustentação de Vossa Excelência com atenção, mas eu, com todo respeito, eu vou manter a sentença. Para mim, isso não chega a caracterizar improbidade.